Opa, tudo bem com você? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você acredita no pós-morte? Eu não. Eu sou cético quanto a isso. E vou lhe explicar por quê. A crença da dualidade, ou seja, que nós somos matéria e espírito, ou alma, etc., foi criada há 4 séculos antes de Cristo, na cidade de Atenas, na Grécia, por Sócrates. Na época, os gregos acreditavam nos deuses do Olimpo. E esses deuses do Olimpo, eles eram eternos, imortais, e os homens eram simples mortais. Sócrates, não aceitando isso, criou a dualidade, dizendo o seguinte: quando nós nascemos, o nosso corpo aprisiona o espírito ou a alma e a mantém prisioneira no corpo até a morte. No momento em que nós morremos, o nosso espírito, a alma, é libertado. Muito bem. Isso contrariou as crenças da cidade e foi um dos 3 motivos que levaram a Sócrates ser condenado à morte por ingestão de quissuta. Mas, agora, voltando à crença antiga, os gregos acreditavam em inúmeros deuses. Em cada fenômeno da natureza que eles não tinham explicação, eles atribuíam a um deus. Então, o deus mais venerado por eles era Apolo. Apolo, que era filho de Zeus, com Latona, que era uma gigante. Então, quando nasceu Apolo, era a esposa de Zeus, quis matar os filhos de Hera e de Latona e também a própria Latona. E ela pegou uma serpente piton imensa e mandou que essa serpente matasse Latona e seus 2 filhos, Apolo e Diana. Mas Zeus, para proteger os seus filhos e a sua amante, os colocou numa ilha flutuante no mar Egeu. E lá eles cresceram, sem ser perturbado pela serpente Piton. Mas quando Apolo tinha 4 anos, e Zeus, sabendo que a serpente Piton ainda estava à procura de Latona e seus 2 filhos, ele presenteou Apolo com um arco e 3 flechas milagrosas para matar a serpente Piton. Apolo saiu à procura da serpente Piton e a encontrou em Delfos. E lá, com as 3 flechadas, matou a serpente Piton, que sucumbiu numa fenda profunda, local aonde os gregos erigiram o templo de Apolo. O templo de Apolo era administrado por sacerdotes e pelas pitonisas.
As pitonisas eram mulheres castas que, sentadas num banquinho de 3 pernas sobre a fenda onde jazia a serpente Piton, inebriadas pelos gases e miasmas provenientes da putrefação da serpente, entravam em transe e se comunicavam com Apolo. Qualquer um que quisesse entrevistar Apolo o fazia através das pitonisas. Porém, antes tinha que deixar ouro, prata ou joias preciosas no templo de Apolo. Isso é a mesma coisa que nós vimos hoje no Espiritismo, que alguém entra em transe e se comunica com os espíritos. Então, daí que surgiu provavelmente o Espiritismo. Mas Xerxes, o rei da Pérsia, atacou a Europa toda. E quando passou pela Grécia, ele simplesmente destruiu o templo de Apolo, matou as pitonisas, todos os sacerdotes, e não deixou pedra sobre pedra. E o grande Deus Apolo nada fez. Então, eu queria dizer para vocês que tudo isso que nós, homens, acreditamos haver depois da morte, é tantas formas. Uns dizem que vai para Nirvânia, outros que vai para o inferno ou para o céu. Não há nada que possa condizer com isso. Os espiritistas dizem que quando morre, o espírito vai lá para uma cidade e vive lá, uma coisa assim, meia confusa. Os católicos dizem que a alma, o espírito, vai para o céu, para o inferno, dependendo de como foi a vida aqui. Isso também é um absurdo total. Alguém que vive aí 80, 60 anos nesse planetinha vai passar depois o resto da eternidade. Olha o que é eternidade, é todo sempre, no inferno. Ou vai passar no céu. Coisas também inverossímeis. Então, o homem sempre está acreditando em alguma coisa. Por que o homem acredita em tantas fantasias? Porque não acredita em si mesmo. Porque o homem que acredita em si mesmo não precisa criar fantasia alguma. Basta que ele tenha consciência de que ele está vivo e que esta vida é a única coisa que ele tem mais absoluta certeza que existe. O resto é tudo fantasia. Então, viva a sua vida o melhor possível. Faça o bem. Seja tranquilo emocionalmente. Viva com prazer. Coma com prazer. Ame a vida. Ame os seres humanos que o rodeiam. Isso é que faz sentido para mim. O resto é o resto. Tudo é fantasia.